Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Se eventualmente essa é a sua primeira aula aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar hoje a falar um pouquinho do Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Sabemos que o edital, há poucos dias agora, foi anunciado que o edital vai sair esse ano ainda. Então, nós já estamos nos preparando já há alguns dias, há algum tempo. Estava ali, né? Nós estávamos separando um pouquinho entre o Ministério Público e o TJ. Então, hoje nós vamos começar a falar do Estatuto dos Funcionários do Poder Judiciário. Beleza? Fechado? Combinado? Para você que está chegando agora, todas as aulas do YouTube do Desafiando Concurso são gratuitas, você não paga nada para assistir. A única coisa que a gente faz, se você quiser e puder também para ajudar o canal, nós estamos vendendo todos os PDFs, o material em PDF, por R$19,90 lá na plataforma. Vou deixar aqui no link da descrição o link da plataforma, ou se você quiser pedir diretamente nos comentários, sinta-se à vontade. Beleza? Maravilha? Vamos lá então. Ó, deixa eu ver se está compartilhando direitinho, porque hoje eu estou compartilhando a minha tela de uma outra forma, tá? Olha lá. Sempre inicio com um versículo, quem já é meu aluno sabe, e hoje não vai ser diferente. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Pode ter certeza que as nossas aulas serão uma bênção, tá, pessoal? Olha lá. Vamos começar falando do título 1, né? O que é um estatuto de funcionário, estatuto de servidor? É um tema, para quem já me conhece, sabe disso. Atualmente, eu sou professora de Direito Administrativo e Legislação Municipal. Tudo que significa, tudo que diz respeito a funcionário público, a servidor público, eu leciono atualmente. Então, o que é estatuto do funcionário público, estatuto do servidor? O que significa eu dizer isso? Significa eu dizer nada mais e nada menos do que uma legislação, um conjunto de artigos dentro de uma lei que vai cuidar, tratar, tutelar sobre o servidor. Por exemplo, se eu falo de um trabalhador que tem a sua carteira assinada, quem cuida desse trabalhador? A CLT. Então, no caso do funcionário público, é a mesma coisa. Só que você tem um estatuto de servidor que vai cuidar. Esse estatuto, gente, a gente chama também de regime jurídico. Qual que é o regime jurídico daquele servidor? É o regime estatutário, que vem do estatuto. Tudo isso nós vamos ver aqui. Nós vamos diferenciar, por exemplo, funcionário de empregado público. Nós vamos falar que você vai descobrir aqui hoje que nem todo agente público desempenha cargo público. Aí você deve ter feito uma cara de assustado, né? De, oi, é isso mesmo que você ouviu. A gente vai falar também que emprego público e cargo público é diferente entre os dois. Que o regime jurídico entre o empregado público e o servidor público é diferente. Não se confunde. Tudo isso nós vamos ver aqui no decorrer das nossas aulas, beleza? Olha lá. O artigo 1º. Presente estatuto, ou seja, está deixando bem claro que nós estamos tratando de um estatuto de servidor. Ele estabelece o quê? O regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Gente, presta atenção. Quando você fala de servidor do Legislativo, o servidor da Prefeitura, você tem cada um tendo o seu estatuto. Então, vamos supor, o Estatuto do Servidor do Paraná. Aí vai englobar. Mas esse aqui não. É o regime, é o estatuto que cuida dos funcionários da onde?
do Poder Judiciário. Beleza? Deu para entender até aqui? Maravilha. Então, a gente sabe que o Estatuto do Servidor, ele vai estabelecer um regime jurídico. Então, ele vai estabelecer regras, direitos, deveres. Tudo que diz respeito aos funcionários do Poder Judiciário, você vai encontrar dentro deste Estatuto. Maravilha? Olha lá. O Estatuto do Servidor, dos funcionários aqui do Poder Judiciário, o que eu vou entender como funcionário para esse estatuto? Ou seja, se alguém chegar para você e falar assim, olha, fulano, quem são os funcionários do Poder Judiciário? Olha lá, aqueles que exercem cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e do quadro do pessoal do primeiro grau de jurisdição, o secretário do Conselho de Supervisão do Juizado Especial, o secretário da turma recursal do Juizado Especial, os secretários do Juizado Especial, oficiais de justiça do Juizado Especial, os auxiliares de cartório, os auxiliares administrativos e os contadores e avaliadores do Juizado Especial. Então, esse grupinho aqui são os funcionários que compõem o Poder Judiciário aqui, no caso, para o Estado do Paraná. Beleza? Maravilha. O artigo 2º e o artigo 3º eu simplesmente amo. Eu amo esses dois artigos. Olha só. O artigo 2º, ele vai dizer pra gente quem é funcionário. Ah, Rebeca, que coisa mais óbvia. Bom, se fosse tão óbvio, assim, sabe, bem visualmente, a gente não teria nomenclaturas ideais para a gente poder diferenciar funcionário de empregado público, etc. O artigo 2º vai dizer o seguinte: funcionário. Quem é funcionário? É uma pessoa que ela está investida em cargo público, com vencimento ou remunerações percebidos dos cofres públicos estaduais. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Olha só. Primeiro ponto que a gente precisa entender, tá? Diferenciação. Agente público. Antes de falar quem é funcionário público, quem compõe cargo público, enfim, a gente precisa entender esse conceito aqui, agente público. Se eu perguntar para você o que é agente público, provavelmente você vai me responder: ah, professor, é o servidor, é o empregado público, são aqueles que ocupam cargos de comissão. Ó, errado não tá. Só que agente público é gênero. Ou seja, agente público é uma caixinha, ok? É gênero. Porque quando eu falo de agente público, não necessariamente eu estou falando de um servidor, por exemplo. Porque quando eu falo de agente público, primeiro, olha só, ele pode ser remunerado ou não. Eu vou explicar depois ponto a ponto. Ele pode ser permanente ou transitório. Beleza? Deu para entender? E a terceira aqui, conceituação do que é agente público, é que todo agente público exerce função. Olha só, todo agente público exerce função. Função é diferente de cargo. Vou explicar para vocês. Então, olha lá. Agente público é gênero.
Poxa, peraí. Se eu tenho gênero, dentro do gênero eu tenho o quê? Eu tenho espécies. Aí sim. Olha lá. Agente público é gênero. Beleza. Dentro do gênero, eu tenho o quê? Espécies. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só. As espécies de agentes públicos. Olha só. Quem são, então? Quem compõe essa lista de espécies de agente público? Várias pessoas. Por exemplo, o servidor. O servidor público é uma espécie de agente público. O empregado público. O empregado público é uma espécie de agente público. Os cargos comissionados. Quem são os comissionados? Aqueles que são de livre nomeação e livre exoneração. Quer um exemplo de cargo comissionado? Os secretários do executivo, por exemplo. Ok? São cargos comissionados. Secretários do prefeito, por exemplo, tá? Outro, os temporários. Quem são os temporários? Aqueles que são contratados para uma tarefa excepcional. É temporário, eu tenho início, eu tenho meio, eu tenho fim. Beleza? E eu tenho também os chamados honoríficos. Quem são esses honoríficos? Por exemplo, mesário, jurado, tá? Por exemplo, os estagiários. Os estagiários. Olha só. Quando eu falei para vocês o seguinte, agente público pode ser remunerado ou não. Por exemplo, o mesário. O mesário é remunerado? Não. Mas ele é um agente público. Por quê, Rebeca? Porque ele está contribuindo com uma função para o Estado. Por exemplo, o estagiário. Já viu o estagiário? Tem estagiário que ele faz o estágio para conseguir adquirir conhecimento, que a gente chama de estágio voluntário. Ele recebe? Não, mas ele está contribuindo, concorda? Sim ou não? Sei lá, tá fazendo relatório, tá fazendo atendimento, tá fazendo ligação, ele tá contribuindo. Certo ou errado? Então, esse grupo contribui, mas não recebe remuneração, mas ele está exercendo uma função em prol da sociedade, em prol das pessoas, em prol do interesse público. É por isso que eu falei para vocês que não necessariamente agente público é servidor, porque o servidor recebe. O empregado público recebe, o comissionado recebe, o temporário. Agora, outro exemplo. Eu falei que pode ser permanente ou transitório. Permanente, o servidor público. Ele está ali, ele pode adquirir estabilidade. O comissionado também. Tudo bem que o comissionado ele pode ser exonerado, mas ele está ali exercendo o seu cargo em comissão. Mas e o temporário? O próprio nome já fala, temporário. Tem início, tem meio e tem fim. Ele já entra sabendo que daqui a um tempo ele vai sair. Tá entendendo? Os honoríficos dos estagiários é a mesma coisa. O mesário sabe que a função dele é enquanto ele está de mesário. Acabou. Passou a eleição, já era, acabou. Terminou ali. O estagiário, via de regra, não sei se é padrão de todos os estados, mas tem os órgãos públicos, tem lá 2 anos. Beleza, acabou 2 anos, contrato, encerra, acabou. Então tem tempo. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, agente público não é só o servidor. O agente público é todo aquele que exerce uma função em prol
seja lá interesse público, sociedade, exerce uma função no Estado, beleza? E aí eu falei com vocês, todo agente público exerce função, não confunde. O empregado público não exerce cargo, ele exerce emprego público. Mas todo agente público exerce função. O que é função? É uma atribuição. Por exemplo, você vira para mim e fala assim, Rebeca, eu sou gerente de uma loja na minha cidade. Eu vou te perguntar, qual que é a sua função? Ah, a minha função é fazer isso, é fazer aquilo. Eu posso perguntar para um motorista de coletivo, do transporte coletivo, qual que é a sua função? Olha, minha função é dirigir o transporte, levar as pessoas, seguir meu itinerário. Todo mundo tem função. Todo mundo tem função a desempenhar na sociedade. Então, eu falar que o estagiário tem uma função, não é eu falar que ele tem um cargo. Ele tem função, mas ele não tem cargo. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é estudo de direito administrativo. Para vocês verem que não é uma coisa assim, isso aqui é só para ficar, sabe? Não, é de fato. A gente tem essa definição. Beleza? Então, nem todo agente público é servidor. Ok? Maravilha. Voltando aqui, então. Voltando aqui. Então, olha lá. O funcionário é a pessoa investida em cargo público. Quando você abre a Lei 8.112, essa legislação trata dos servidores civis públicos da União, ele fala que o funcionário, o servidor, é a pessoa legalmente investida. Por que ele usa esse termo legalmente investido? Porque, um exemplo, se você chega em qualquer órgão, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, seja qual for, se você chega numa prefeitura, onde quer que for, e ali tenha um servidor para te atender, qual que vai ser a primeira coisa que vai vir na sua mente? Olha que bacana, ele é um servidor, estudou para estar ali. Certo ou errado? Então você entende que aquela pessoa, ela seguiu o mínimo que a legislação impõe para que ela venha ser investida no cargo dela. Beleza? Então a legislação, ela traz o básico para que a pessoa venha ser investida no cargo público dela. Claro que o cargo pode exigir alguma atribuição além do que está escrito na lei? Pode. Então, vamos supor, a título de exemplo, é um cargo que exige o nível médio completo. A legislação não fala que é requisito mínimo o ensino médio completo. Não, lá me fala o nível de escolaridade exigido. Mas eu posso ter o edital falando, olha, precisa de nível médio completo. Olha, precisa de superior completo com 2 anos de prática, por exemplo. Prática jurídica, vamos supor. Então, o edital, ele pode me pedir, um toque ali a mais, não tem problema nenhum. Mas a própria legislação já vai te trazer o mínimo para que a pessoa venha conseguir acessar o cargo público, tá? Maravilha. Se eu falo que funcionário é a pessoa investida em cargo público, aí vai vir a definição. O que é cargo público? Eu falo que o cargo público é uma caixinha com várias atribuições, com várias responsabilidades que o funcionário vai ter que exercer. Isso é em qualquer lugar. Se você fala assim, Rebeca, eu estava procurando emprego, e aí, lá na hora que eu fui preencher a ficha, na hora da entrevista, eles me falaram o que eu tenho que fazer, quais são as atribuições do cargo. Isso é padrão, não é só no serviço público. Se você trabalha, você tem atribuições. Olha, eu tenho que chegar a tal hora, eu tenho que separar isso aqui, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que fazer... E você também tem responsabilidades. Você tem
direitos. Então, basicamente, o cargo público é isso. É um conjunto de funções, de responsabilidades que o servidor vai ter que exercer, tá? O cargo público, como que ele é criado? Por lei. Ele é criado por lei, tem a sua denominação própria, o número certo e pagamento pelos cofres públicos. Beleza? Olha lá, eu fiz um mapinha mental para vocês. Deixa eu me colocar aqui embaixo para ficar maior para vocês verem, tá? Olha só, o artigo 3º, ele vai começar a trazer alguns conceitos muito legais. Função, olha só. Gente, não liga o barulho não, tá? Eu acho que é ambulância passando aqui na avenida. Eu moro bem numa avenida, então ruídos externos é normal. Olha lá. Olha o que o artigo 3º vai me dizer o que é função. Eu estava falando agora para vocês o que é função. Função, conjunto de atribuições. Conjunto. Responsabilidade. Aí vai a complexidade de cada função. Às vezes tem uma pessoa que exerce um cargo que a função dela é maior, ela tem mais responsabilidade, ela tem mais atribuição, por conta do nível. Às vezes tem outro que pode ter menor. Beleza? Parágrafo 2º. É de competência, cabe ao presidente do Tribunal de Justiça designar a dispensa da função gratificada. 3º, a designação para a função gratificada vigorará a partir da publicação do ato, competindo à autoridade a que se subordinar ao funcionário designado dar-lhe exercício imediato. Nós ainda vamos falar dessa questão de exercício. 4º, os vencimentos e as gratificações de função têm valores fixados aonde? Fixados em lei, como nós acabamos de mencionar. Beleza? Próxima aula, então, nós vamos dar continuação nos nossos estudos. Não se esqueça de você se inscrever aqui no canal, ativar o sino, para que assim que nós colocarmos mais uma aula, você já seja notificado. Lembrando que aqui no canal nós temos uma playlist com as aulas que nós já temos para o TJ do Paraná, o que facilita bastante na hora de você encontrar. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.